Primeiro, dizer que eu lamento muito que o Senado Federal tenha marcado uma sessão virtual para essa semana, né? Nós temos terça e quarta de pautas e muito me preocupa as razões que fizeram a presidência colocar virtual. O presidente Davi Alcolumbre sempre deixou muito claro que não gosta de sessões remotas, porque exclui o debate. Mas ele fez duas vezes depois do seu retorno, né, à presidência da Casa. Uma que foi aquela vergonha onde nós tivemos que aumentar o número de deputados federais, e foi por um voto. E pode ter certeza, se tivesse a casa cheia de senadores, jamais teria sido aprovado aquilo. Faltou exatamente discursos, faltou que alguém pudesse se posicionar que iria reverter isso. A Percebo. Está me ouvindo bem, presidente? Agora sim, senador. Perfeito. E percebo que a razão de ter feito essa sessão remota, terça e quarta especialmente, onde teremos sessões deliberativas, é para excluir o debate em três situações que eu vou relatar aqui. A primeira é a questão do próprio aumento do número de deputados. Cresce vertiginosamente o número de parlamentares que são contra, a sociedade contra, cerca de 90%, e que está pressionando o presidente Lula a vetar, né? E eu já falei, se o presidente Lula tiver um pingo de compromisso com o Brasil e os brasileiros, ele vai vetar isso. E eu vou à tribuna do Senado elogiá-lo por isso. Pode ter certeza disso. Correto. Como Pôncio Pilatos se acovardar e efetivamente não vetar, porque o presidente Davi Alcolumbre disse que se ele lavar as mãos, o presidente Lula, se chegar o projeto aí 10 horas e 1 minuto, ele vai fazer a sanção. Então, quer dizer, o presidente Lula não pode se omitir com isso, né, porque é um grande prejuízo. A segunda razão que eu vejo, presidente, é justamente essa questão do aumento de cargos no STF. São 200 cargos do STF que não está na pauta, curiosamente, não está na pauta do Senado Federal, nem terça nem quarta, que é a última semana antes do recesso, mas eu tenho... não vou fazer uma aposta, porque eu não gosto de aposta, mas eu acredito que vai entrar extra pauta. E por que não foi colocado na pauta? Para excluir o debate. Mas a sociedade está atenta, os parlamentares estão atentos, e nós temos o dever moral de votar contra esse aumento do número de 200 servidores lá no STF. O Brasil numa crise sem precedentes e STF querendo que o Senado se curve mais uma vez e aprove isso. Aí seria, além da queda, o coice. Que eu estarei no plenário, se Deus permitir, estou embarcando daqui a pouco, para terça e quarta estar com vocês para a gente derrotar esse aumento do STF. Por falar em crise gerada pelo STF, vamos combinar, e pelo presidente Lula, a reação dos Estados Unidos, que foi agora falada há pouco pelo senador que me antecedeu, eu discordo respeitosamente de que a carta é uma interferência, né? Eu acho que o presidente Trump está cuidando das leis dele. Ele foi eleito para cuidar da democracia dele. E ele está tomando medidas legítimas de países que se dizem democráticos, mas são ditaduras, como o Brasil, que estão prejudicando empresas americanas e cidadãos americanos, com a censura. E falta de aviso não foi. Quantas vezes nós fizemos discurso, mostramos as aberrações desse alinhamento político-ideológico do governo Lula, vingativo, que chamou Trump de fascista, de nazista, que só faz declarações absurdas contra o dólar, que é uma moeda mundial,
né? E queria o quê? Que o presidente Trump mandasse flores para o Brasil? Então não tem cabimento. É uma decisão, está na caneta da mão. A ação mais pujante do mundo, democracia de verdade, ele vai lá e tomou uma medida. O que é? Nós temos que fazer aqui o quê? Reagir? Seguir essa linha da vendita, da vingança, da revanche? Vai ser pior. O que nós temos que fazer é que o presidente Davi Alcolumbre, transformando a sessão virtual, senadores de direita, de esquerda, de centro, quem é contra o governo, quem é a favor do governo, é hora de união. Nesse aspecto eu concordo. É hora de união, de ver, gente, o que é que nós estamos nos transformando perante o mundo? Qual o país, no nosso país que a gente foi eleito, nós temos, atenção, senhoras senadores, senhores senadores, brasileiras e brasileiros que estão nos assistindo, nós temos presos políticos em pleno século XXI, violações de direitos humanos internacionais. Está acontecendo no Brasil, jornalista exilado. Porra desse Supremo aí fazendo. O passaporte, isso sim a gente via na época do nazismo. Temos um parlamentar, colega nosso, Marcos Duval, que está aí até com salário bloqueado, né, por decisão judicial, sem a rede social, que é uma extensão do seu mandato, né? E aí a gente está vendo milhares de brasileiros numa situação, porque, por serem de direita e conservadores, estão sendo caçados. O próprio presidente Bolsonaro é vítima dessa perseguição, sim. O mundo está vendo e a gente vai fazer igual um avestruz, colocar a cabeça embaixo da terra, dizer somos soberanos, que pode fazer esse tipo de coisa. Não pode. O Trump gritou porque pegou o americano. Pegou o americano. Eles perderam tanto a mão, o STF e o governo Lula, juntos, que pegaram americanos, empresas americanas. Aí, meu amigo, aí é brincar com fogo. A gente tem que entender, vamos organizar nossa de forma ver os abusos que estão acontecendo no nosso Brasil, organizar isso e negociar. E negociar. Olha, a carta do presidente Barroso ontem, ainda bem que os meus colegas não leram, espero que nem leia, porque é vergonhosa. Né? É vergonhosa. Ele esqueceu de dizer na cartinha dele, que foi lida aí em alguns veículos de comunicação, que mais parecem assessorias desse regime que a gente vive hoje. Ele esqueceu de colocar que ele disse lá no Congresso da UNE, nós derrotamos o bolsonarismo. Isso ele esqueceu de colocar, né? Então, que teatro é esse que nós estamos protagonizando dentro do Brasil e passando vergonha no mundo, né? A nossa democracia frágil. Nós precisamos, gente, buscar soluções. E isso o Senado não está deixando. Não está deixando quando exclui o debate. Temos divergências em muitas situações, em muitas causas, faz parte da democracia. Mas o que foi que nós entramos num alinhamento? Contra as apostas esportivas. Estamos juntos, estamos até fazendo uma frente parlamentar contra a jogatina juntos. Isso é pensar no Brasil. No mais, eu acho que isso pode ser uma retórica, e aí vai dividir ainda mais. Esse momento é de união, de sentar PT, PL, União Brasil, PP, e a gente buscar, rapaz, vamos organizar a nossa casa, porque realmente nós ultrapassamos no ponto dessa ditadura que a gente vive aqui. Vamos lá, o que é que a gente pode fazer para corrigir? É uma anistia já. É uma anistia. A turma que pegou em arma, que sequestrou o embaixador, que sequestrou avião, que assaltou banco, não teve anistia? Essa turma que, segundo o Geraldo Alckmin, voltou à cena do crime.
Esse grupo não teve anistia? Por que as pessoas que não pegaram em armas, por que as pessoas que estavam com a bandeira do Brasil, por que as pessoas que estavam com Bíblia, com batom, por que essas pessoas que não tiveram o mínimo de direito à defesa, ao contraditório, à dupla jurisdição, nem sequer a individualização das condutas, algo basilar no ordenamento jurídico brasileiro, essas são adversários políticos. Vamos ter um pouco de vergonha, todos nós estamos participando disso. E agora o mundo está vendo e a gente vai se fechar aqui. Vamos brigar com os Estados Unidos, vamos fazer reciprocidade. Para com isso. Quem vai pagar essa conta do que está acontecendo, desse tarifaço do Trump? Quem vai pagar, sabe quem é? É o povo brasileiro. Se a gente não criar a coragem, a ter a humildade de discutir os problemas do Brasil, né? Precisamos de anistia, precisamos do impeachment de ministro que abusou da Constituição, que fez a gente chegar nesse ponto. Precisamos de um fora Lula também. Quem é o causador disso? Quem é que mandou um avião ir buscar uma corrupta no Peru? Pago por nós, pago pelo dinheiro do contribuinte. Ser conivente com corrupção. E é da Lava Jato ainda, na época da Lava Jato. Quem é que rende homenagens ao Nicolás Maduro, né? Que recebeu com um tapete vermelho esse ditador sanguinário, perseguidor de direitos humanos e perseguidor de adversários? Quem é que fecha os olhos, os ouvidos e fica surdo às barbaridades do Daniel Ortega na Nicarágua, né? Quem é que tem dois pesos e duas medidas com a Ucrânia e com a Rússia? Prefere o invasor do que quem foi invadido? O Brasil, com Lula, está jogando a nossa diplomacia histórica, criada por esse que está aí acima da presidência, que dá nome ao plenário do Senado, Rui Barbosa, tantos outros nomes da nossa história, né? E a gente, poxa, joga no lixo essa história de cultura de paz, essa história de imparcialidade, de neutralidade do Brasil, né? Para se alinhar com ditadura. O Irã que o diga, o Hamas que o diga, que o governo Lula fica aí dando sinal trocado o tempo todo, em vez de estar junto com as democracias, né? Nós estamos junto com ditaduras hoje em dia, infelizmente. Então, qual é o sinal que a gente está dando para a maior economia do mundo? É de arrogância, é de prepotência, e nós temos que ter humildade, olhar e perceber os nossos erros. Então, eu quero deixar o repúdio e esperar que o Senado não coloque em votação o aumento do número de vagas do STF, porque aí é subserviência escancarada. É os brasileiros, né, que já estão de saco cheio de o Senado ser puxadinho do governo Lula e do STF. Vamos dizer não. Vamos dizer não. E vamos. Por que não colocou na pauta isso? Vai querer colocar extra pauta? O povo brasileiro vai acompanhar. E eu agradeço muito, senhor presidente, a oportunidade. Obrigado por ter aberto a sessão. E estaremos aí dispostos a dialogar com calma, sem coração, com ressentimento nem mágoa. É hora de olharmos para o Brasil, de organizarmos a nossa casa e voltarmos a ser democracia. Aí sim a gente vai poder olhar de frente para outras democracias e negociar o que for melhor para o Brasil, porque essa tarifa é um absurdo, o Brasil vai perder muito, o estado do Ceará, o meu estado, perde demais, né? E isso não é bom para o meu povo, não é bom para o nosso povo, mas não é no jogo de dar o troco, né? De ir para a vingança, de ir para a rebordosa, que a gente vai conseguir nada não. Muito pelo contrário, nós vamos perder mais. Vamos abrir nossa cabeça com humildade, buscar resolver nossos problemas e iniciar uma negociação madura com o Brasil. Que Deus abençoe, com os Estados Unidos, perdão.
Que Deus nos abençoe, nos guie e nos dê uma semana de vitórias, de muita paz a todos que fazem parte do Senado, do Congresso, dos outros poderes da República. Muito obrigado.